Salve Maria! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim e nós estamos com esse projeto tão bonito, a Bíblia Online Grátis, ou seja, eu estou lendo a Bíblia com você para te ajudar. Muitas pessoas não têm a Bíblia em casa, outras pessoas têm a Bíblia, mas ela até pode se encontrar rasgada, outras tantas têm a Bíblia e não conseguem enxergar as letras. É pensando nisso que eu comecei então a fazer os vídeos para ler a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, com você. Hoje vamos ler o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. E aqui no canal Padre Lúcio Sesquim existe já a playlist Bíblia Online, narrada pelo Padre Lúcio Sesquim. O Evangelho de São Mateus já está completo. Nós estamos agora com o Evangelho de São Marcos. Hoje, capítulo 3. Vamos juntos? Antes de começar, se inscreva aqui no canal, ative também o sininho para as notificações, deixe o seu like, o seu joinha, e depois você vai comentar qual versículo mais te tocou no capítulo 3. Marcos 3. Numa outra vez, entrou ele, falando de Jesus, na sinagoga, e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria em dia de sábado para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e seguia-o uma grande multidão, vinda da Judéia, e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão a ouvir o que ele fazia. Ele ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Ali afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará a sua casa. Meus amigos, essa é a conclusão do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. É muito claro que nesse capítulo nós vemos que Jesus faz a pregação direto da barca, ele providencia uma barca que foi a forma improvisada para que não o comprimissem, mas o fato de ir para a barca foi também uma maneira didática
de ensinar a multidão era muito numerosa, as pessoas começaram a perceber que Jesus tinha de fato algo de extraordinário, e a partir daqui nós começamos a notar o conflito entre Jesus e os grupos de sua época. Grupos que exerciam uma predominância, sobretudo fariseus, doutores da lei, os escribas, grupos que não gostavam de ver a ação de Jesus e o acusavam de estar possuído por Satanás. E Jesus sabiamente responde: Satanás, ou seja, aquele que divide, pode estar contra si mesmo? Não faz sentido. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino chegou para vocês. Ou seja, acorda, gente, é por Deus que eu estou agindo. Jesus sabiamente quer curar. E a gente faz um grande destaque também para o chamado dos apóstolos. Aqui, Marcos coloca todos os apóstolos, os 12. E é interessante notar que também em Marcos, qual é o primeiro apóstolo que ele cita? Pedro. Nós vamos notando que não é invenção da igreja colocar Pedro como o primeiro. Não. Pedro também, pelos próprios evangelistas, pela própria Bíblia, aparece sempre em primeiro. O próprio evangelho faz questão de chamar Pedro em primeiro lugar. Muito interessante. Escolheu esses 12. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Sempre Pedro aparece primeiro. Eu gostaria que você deixasse nos comentários a sua contribuição, o versículo que mais te tocou, o ensinamento, qual foi a parte do Evangelho do capítulo 3 que mais te tocou. No próximo vídeo, nós vamos ler juntos o capítulo 4 de São Marcos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para as notificações. Deus te abençoe sempre. Salve Maria!